Então, eu queria convidar o doutor Sérgio. O doutor Sérgio vai nos falar uma coisa extremamente importante. Ele vai discutir conosco as variações histológicas, prognósticas e prognósticas no câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama não é uma doença só. É uma doença, é uma variedade de doença, dependendo da sua histologia, das suas alterações moleculares, e elas são tratadas de maneira diferente. Por que eu incluí esse tema? Porque muitas pacientes, elas acham que tem câncer de mama, e por que o câncer de um é diferente do outro? E isso às vezes, fica pouco compreensível para o paciente. Ele não sabe por que um evolui e o outro não evolui, porque o câncer de mama é uma doença diferente para cada pessoa. Então, Sérgio, vamos ver se nós conseguimos explicar aqui. Você é o craque nesse negócio aí, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor Fernando Medina, a todos os integrantes aqui do COC. Para mim é uma honra retornar aqui, onde eu considero também a minha casa, onde eu aprendi muito. Eu gostaria de fazer uma analogia, eu nem trouxe multimídia, slide, nada, porque como é uma coisa, eu vou falar de tipo histológico, eu achei que ficaria muito maçante ficar colocando aqui slides de histologia, citologia. Eu acho que não é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é o que o Dr. Fernando já disse, é elucidar para vocês, principalmente pacientes com câncer de mama, e também, estou vendo que tem bastante profissionais aqui, que estão envolvidos no tratamento oncológico, por que determinada paciente faz um tipo de tratamento e outra faz outro tipo, tá? E essa diferenciação, basicamente, ela é devido ao tipo histológico da doença, que são várias doenças câncer de mama. Não é apenas uma doença, são várias. E cada uma com a sua particularidade. Outra coisa que influencia muito também no tratamento que a gente chama de adjuvante. O tratamento adjuvante é aquele que vem depois da cirurgia. Nós, mastologistas, cirurgiões, fazemos a cirurgia e depois a paciente vai para um tratamento adjuvante, porque nós sabemos que o tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. Tá? Ele envolve cirurgia, envolve radioterapia, envolve quimioterapia, e a quimioterapia agora está se dividindo muito em hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Então, são várias as vertentes aí do tratamento do câncer de mama. Basicamente, para fazer uma analogia, eu gostaria de dizer para vocês que a gente pode pensar na mama como se fosse uma árvore. Imaginem uma árvore onde o tronco da árvore embaixo seria o mamilo. Então, ela tem o tronco principal e tem e vai ramificando em troncos secundários, terciários, até que vai chegando nas folhas. Tá? A gente pode fazer uma analogia como o tronco, como o ducto principal, que é o ducto que vai desembocar no mamilo, e os outros como ductos secundários, e as folhas seriam a unidade lobular, os lóbulos. Tá? Aí a gente já pode diferenciar os dois principais tipos de câncer de mama. O câncer de mama ductal e o câncer de mama lobular. A grande maioria são ductais, mais de 50%. Depois vem os lobulares, que representam 10%, e depois vem outros tipos histológicos de câncer de mama, chamados de especiais, que aí tem tubulares, medulares. Então, são outros tipos histológicos. Tá?
Então, basicamente, o câncer de mama ele é ductal quando ele se inicia no ducto. Ele é lobular quando a célula que deu a origem ao tumor, ela era uma célula no lóbulo, tá? E aí também a gente pode analisar no ducto, quando a gente está olhando a unidade ductal, ela é um tubo, A camada de células que ela está mais próxima da parede, da membrana basal desse ducto, são células chamadas células basais. Tem outra camada, o ducto tem duas camadas. A camada de célula que fica para a luz do ducto, são células chamadas de luminais. Por isso que vocês podem ver nos resultados de anátomo patológico e, às vezes, em discussões com o seu médico, com o seu oncologista clínico, o seu mastologista, eu tenho um carcinoma ductal invasivo tipo luminal. Aí a outra fala, eu tenho um carcinoma ductal invasivo do tipo triplo negativo, tá? Então, tudo isso, ou então outras falam, o meu é um carcinoma ductal HER enriquecido, ou HER2 superexpresso. O que significa tudo isso? Significa que a célula tumoral ela tem várias proteínas que as identificam, principalmente ao receptor hormonal, que o receptor, a célula da mama, ela contém receptor de estrógeno e receptor de progesterona, que são os principais. Tem outros, mas esses são os principais. E tem também uma proteína, pode expressar uma proteína, que essa proteína ela tem em volta da célula, que é a chamada proteína HER2, tá? Por que essa proteína ela é importante? Então vamos lá. Qual é o objetivo que o Dr. Fernando quis fazer essa explanação? Cada tipo de tumor vai ter um tratamento específico. Um exemplo, a célula cancerígena, que ela tem a proteína HER2 superexpressa, tá? Representa mais ou menos 20% de todos os tumores de mama, expressam essa proteína HER2. Isso é importante porque o oncologista clínico ele vai poder lançar mão da chamada terapia alvo dirigida, que existe medicamentos, tá? Que esse medicamento ele é como um míssil teleguiado. Lembra da guerra do Iraque? As pessoas, os mais velhos podem lembrar que tinha aquele míssil teleguiado. Era um míssil que disparavam e ele tinha um alvo, um objetivo específico. Ele só ia explodir quando ele encontrasse aquele objetivo. É a mesma coisa da terapia alvo dirigida, que hoje tem os dois principais, o trastuzumab e o pertrastuzumab. Tá? Eu não gosto de falar os nomes comerciais, mas normalmente é o Herceptin e o Perjeta, por exemplo. Quem está usando sabe que está usando essa terapia alvo dirigida, com anticorpos monoclonais. Então, veja bem, quando é colocado esse medicamento no sangue, no soro, o medicamento ele vai até encontrar a célula que tem o alvo. O alvo é o HER2. Então, se o tumor é positivo para o HER2, a hora que a droga chega ali, explode, mata a célula e também tem a vantagem de não afetar tanto as células sadias, como as outras quimioterapias. As outras quimioterapias têm a desvantagem de matar células que estão em divisão.
Basicamente, o tratamento quimioterápico, olha a ousadia, o cirurgião falando de quimioterapia que não ocorre. Mas é basicamente assim, o tratamento quimioterápico, ele atua na divisão celular. Por isso que é uma coisa até meio paradoxal, porque quanto mais rápido a célula se divide, quanto mais agressivo o tumor, maior vai ser o efeito da quimioterapia, mais a quimioterapia vai agir. Por isso que eu chamo de meio paradoxal. Então, a quimioterapia naqueles tumores muito lentos, de divisão lenta, vai agir menos do que em outra que tem uma divisão muito rápida. Por quê? Porque a quimio age na hora da divisão. Tá? Então, só para vocês saberem. Então, vamos lá. Eu já falei, então, do tipo histológico HER2. Representam aí 20, 25% dos casos de câncer de mama. Tá? Isso foi um grande avanço na quimioterapia. Esse tipo de tratamento, terapia-alvo dirigida, revolucionou o tratamento e o prognóstico do câncer de mama. Isso aí, depois disso, nós alcançamos índices de cura muito mais abrangentes em se tratando de adjuvância. Outro tipo muito conhecido, é o famoso triplo negativo. Por que famoso? Porque ele está ligado a uma agressividade muito grande. Então, qual é a característica? Por que é chamado tumor triplo negativo? Porque quando faz a imunohistoquímica dele, a imunohistoquímica, gente, tipo é um RG do tumor, é a apresentação do tumor. A imunohistoquímica são vários itens que o patologista vai dar para a gente, falando e que vai traduzir a agressividade do tumor e que vai traduzir também, levar a qual tipo de tratamento vai ser realizado. Basicamente, a imunohistoquímica, ela vê se a célula tem receptor de estrógeno positivo ou negativo, receptor de progesterona positivo ou negativo, HER2 positivo ou negativo, e vai ver também uma proteína chamada Ki67, que vai dar uma porcentagem. Essa proteína Ki67, ela traduz a velocidade de crescimento tumoral, o índice de duplicação tumoral. Tá? E nós chamamos, quando a gente fala dos tumores luminais, que são os tumores luminais, teoricamente, são os tumores menos agressivos, que são aqueles que começam dentro da luz do ducto. Tá? E a divisão do luminal, ele é em luminal A, quando o Ki67 é até 14% de proliferação. E quando o Ki67 acima de 14%, a gente está diante de um luminal B. Tá? Os tumores que têm receptores hormonais positivos, tá? Eles normalmente são tipos dos luminais. Existem também os receptores hormonais negativos e que tem também o HER2 negativo. Então, veja bem, quando a célula tumoral ela tem receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo e o HER2 negativo, essa é chamada triplo negativo. É o tumor mais agressivo do câncer de mama. E quais as características do tumor triplo negativo? É uma agressividade alta, normalmente são células basaloides, células muito primitivas, e ele acomete principalmente mulheres abaixo dos 40 anos de idade.
tá? Ele acomete mulheres jovens. Então, o triplo negativo, além de ser agressivo, acomete mulheres jovens abaixo de 40 anos. Agora, qual a importância disso? Se vocês forem ver as recomendações de rastreamento mamográfico, de screening, o que é screening? O que é rastreamento? É você procurar câncer em mulheres assintomáticas. É você procurar câncer em mulheres que não estão sentindo nada. Quando você está fazendo isso, você está fazendo screening, está fazendo rastreamento. Tanto a Organização Mundial de Saúde como a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza o início da mamografia aos 40 anos de idade. Olha, então, gente, o perigo da situação. Então, já acende, né, Marlene, uma zona de uma luzinha. Nós estamos falando que a pesquisa começa geralmente aos 40 e os triplo negativos são os tumores mais agressivos, acometem principalmente mulheres mais jovens. Tá? Outra característica que eu gostaria de deixar claro aqui, em relação à histologia, é que os tumores triplo negativos em mulheres abaixo de 40 anos, 70% deles estão ligados à mutação genética. Tem o BRCA1 mutado. Qual é a importância disso? A importância disso é, se você tem na família algum parente, alguma pessoa que teve câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade, tá? Essa pessoa tem que, o ideal, infelizmente nós estamos no Brasil, e às vezes o SUS não contempla isso, às vezes plano de saúde não contempla, que é fazer a testagem do BRCA. Ou até, eu falo BRCA, seria BRCA1, BRCA2, mas hoje nós temos painéis genéticos muito mais amplos, com 21, 30 genes. Tá? O ideal seria se nós tivéssemos dinheiro para fazer essa testagem em todo mundo que tivesse parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Gostaria de deixar aqui bem claro a importância também, hoje, do médico, do mastologista, do ginecologista, fazer uma boa anamnese, conversar, tirar a história da paciente. Por quê? Porque é muito importante, quando se está diante de uma suspeita de um câncer de mama, ou quando a mulher está procurando um aconselhamento genético, você tem que lembrar, procurar perguntar para a paciente se a avó teve câncer de mama, se a mãe teve câncer de mama, se tias, primas, entendeu? E perguntar com que idade aquele parente teve o câncer de mama. Que quando é abaixo dos 50 anos de idade, a hereditariedade é maior. Tá? A gente tem que também acende a luzinha de alerta. Então a gente tem que ficar mais esperto em relação a isso. Outra coisa, gente, que eu gostaria de deixar bem claro, muita gente tem uma dúvida no consultório, que eu pergunto, alguém teve câncer de mama na família? Ah, doutor Sérgio, teve, mas é assim, é uma tia, mas ela não tem problema, porque ela é irmã do meu pai. Gente, nós recebemos a nossa carga genética 50% da mãe, 50% do pai. É a mesma coisa. Se o câncer de mama veio da parte do pai, é a mesma coisa, é o mesmo risco do que veio da mãe. Então, isso é muito importante que vocês saibam e que vocês ajudem, tem muitas jovens aqui, que vocês ajudem a divulgar isso na escola onde estudam, ou em casa, nos vizinhos, tudo isso que é muito importante. Então, hoje, uma boa anamnese, o médico tem que fazer as perguntas e tem que fazer
um desenho que a gente chama de heredograma. Heredograma é aquele que a gente põe bolinhas e quadradinhos, bolinhas mulheres, quadradinhos homens, e que a gente vai fazendo a árvore, vocês conhecem como árvore genealógica, mas então a gente vê, quando teve o câncer de mama, a gente pinta. Então a gente olha o heredograma, a gente já olha e fala, nossa, teve na primeira geração, teve na segunda, às vezes pode pular geração, pode a avó e a tia-avó teve câncer de mama, a mãe não teve, mas a neta vai ter. Então, não precisa seguir todas as gerações, entendeu? Então, isso são coisas bem importantes. Bom, eu creio que eu acabei falando um pouco de todos os tipos histológicos principais aí que o Dr. Fernando me pediu. Então, eu gostaria de salientar para vocês que outro detalhe, só que eu não falei, é o seguinte, muita gente às vezes pergunta, doutor Sérgio, eu estou na clínica, mas uma paciente que foi operada comigo, teve câncer, e o senhor me encaminhou para fazer rádio e quimioterapia, e ela não. O senhor encaminhou só para a rádio ou nem encaminhou nada. Mas por quê? Não, porque o caso dela era um carcinoma ductal in situ. Existe, então vocês vão ver muita gente que teve o carcinoma ductal in situ. É o carcinoma ductal que ele ficou restrito dentro do ducto. Ele não invadiu a membrana basal. Então, se ele não invadiu a membrana basal, ele não tem potencial de dar metástase e, consequentemente, não tem necessidade de fazer tratamento com quimioterápico, tá bom? Então, isso é outra coisa que eu gostaria de falar também. Bom, então, dessa parte aí dos tipos histológicos, eu acho que eu abrangi os tópicos mais importantes, que são dúvidas que vocês poderiam ter. Eu só gostaria de salientar alguns pontos, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, esse ano, o slogan dela, vocês já devem ter visto em vários locais, é quanto antes melhor, tá? Esse slogan, ele já diz praticamente tudo, e diz até porque nós estamos aqui, por que existe o Outubro Rosa, tá? Quanto antes melhor, significa que a chance de cura depende do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a mulher diagnosticar o seu câncer, maior a chance de cura dela. É uma curva, isso não é inegável. Estágio 1 é tantos por cento, estágio 4 cai muito. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Esse ano, o slogan da Sociedade Brasileira é quanto antes melhor. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. O Dr. Fernando Medina já colocou isso. E o Dr. Fernando também já colocou a preocupação nossa deste ano, que é que a gente está no meio de uma pandemia, e há 3 semanas atrás o Ministério da Saúde soltou um dado que, comparativo a janeiro a junho desse ano, comparando com 2019, caiu 45% a realização de mamografias. Caiu pela metade, gente. Então, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que o câncer é uma célula. Qual é a definição do câncer? O câncer é uma célula que tem 2 características: uma divisão descontrolada e invasão dos tecidos vizinhos, tá? E podendo dar metástase. Esta célula, uma vez que deu o start, ela começou a divisão, para ela, se tem Covid ou não tem Covid, ela não está nem sabendo disso. Ela não para, tá? E não é só isso, gente. Eu gostaria de salientar
que a pandemia do Covid, nós temos que tomar os cuidados, distanciamento social, uso de máscara, mas nós temos que saber que câncer, infarto, AVC, tudo isso não para. Está aumentando muito a morte por infarto, porque gente que está evitando ir no hospital. Por quê? Porque a população ela está encarando clínicas e hospitais como zonas de risco. E a gente não deve encarar assim. Hoje nós já estamos diferentes de março, hoje nós já aprendemos a lidar com tudo isso e vocês podem ver aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários. Tá bom? É a mensagem que eu gostaria de deixar. Um abraço aí, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá, excelente pergunta. Aliás, você tocou num ponto importante. Por exemplo, não significa que a mulher que tem uma mutação, por exemplo, no BRCA, não significa que ela vai ter 100% câncer de mama. Ela vai ter uma chance de 58% desenvolver câncer de mama até os 70 anos de idade. E se for câncer de ovário, a mutação do BRCA, 72%, 75% vivendo até os 70 anos de idade. Tá? Então, é um número muito alto, tá? Mas não é 100%. Agora, a sua pergunta depende muito da mutação de qual gene. Por exemplo, existe um gene que é o gene TP53. Esse gene está ligado a uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, que aumenta muito a incidência de câncer de mama, câncer coloretal, câncer de pâncreas e sarcomas. Então, né, Medina, é tudo isso. Então, cada tipo de gene, cada mutação em determinado gene vai relacionar com algum tipo de câncer. Normalmente, as mutações para câncer de mama estão relacionadas com mama, ovário, intestino e próstata no homem. Normalmente são esses. Tá, então é um fator de risco já. Tá, então é um fator de risco. São correlacionados, não, ele pode vir tanto do pai quanto da mãe, a carga genética 50% de cada um, tá? Agora, claro. Claro, claro. Tem fatores também que vão agravar essa possibilidade, tá? Aumentam a chance. Eu quero agradecer pelo Dr. Sérgio cuidar de mim, porque ele é meu médico. Mas a pergunta que eu tenho para fazer, Dr. Sérgio, é que algumas pacientes sempre falam: eu tenho um câncer de mama. Quando é que eu sei, por exemplo, se eu vou ter na outra mama, se eu tenho que tirar as duas, se eu tenho que tirar o ovário, se geneticamente isso vai acontecer comigo? Quando é que a paciente ela toma essa decisão? Porque eu já tratei de pacientes que tiveram câncer numa mama e que depois de alguns anos apareceu na outra, e ela decidiu
fazer a cirurgia que todo mundo na época condenou a Angelina Jolie por ter feito isso. O que o senhor tem para dizer a respeito? Não, excelente pergunta, Marli. Essa questão é a seguinte, isso tem que ser uma decisão individualizada, tem que ser uma decisão entre o mastologista, a paciente, o oncologista clínico também, a saber o tipo histológico. Por exemplo, os carcinomas lobulares, a gente sabe que ele tem uma chance maior de bilateralidade. Tá? Ele pode ter... o carcinoma lobular, ele tem duas características que isso eu não falei. Ele tem duas características. Ele aumenta a chance de ter na outra mama e ele é o tumor que mais dá falso negativo em exames de imagem. Então, sempre que alguém viu, eu fiz mamografia, não deu nada. Faz 2, 3 meses fiz mamografia, não deu nada. E agora eu estou com câncer, vai ver, é um lobular, porque o lobular ele não tem a característica igual do ductal, que é aquele tumor esquirroso, que parece raios de sol na mamografia, que o ultrassom é fácil de ver, dá uma sombra acústica. O lobular, ele engana muito. E também o lobular tem a chance maior de bilateralidade. Outra coisa, hoje, até pouco tempo atrás, a gente estava fazendo mastectomia bilateral, ou seja, a mulher teve o câncer numa mama, a gente fazia na outra mama, em situações em que tinha mutação genética. Hoje, nós estamos já ampliando um pouco mais. Se a paciente tem uma história familiar muito forte, tá? Muito robusta, com mais de 2, 3 casos na família, e mesmo ela faz o teste genético, mas veio negativo, a gente tem que passar essa mulher com um geneticista para ela fazer um aconselhamento genético, porque provavelmente a mutação que ela tem ainda não está catalogada no banco de dados à luz de hoje, vigente hoje, porque o banco de dados das mutações do câncer de mama vai aumentando diariamente. Diariamente se descobre a nova mutação que vai colocando lá. Então, por exemplo, eu tenho paciente que tem 8 casos de câncer de mama na família, entre primeiro e segundo grau, fez o teste genético, veio negativo, e nós optamos em fazer a mastectomia bilateral. Então, a conduta tem que ser individualizada, tá? Com a paciente, claro, e através também de aconselhamento genético. Ok, Sérgio, muito obrigado mais uma vez.